Olá, eu sou Yuri Santana e esse é o canal do SofosMed. Hoje a gente começa uma nova série a respeito de emergências oncológicas. E o primeiro tema que a gente vai discutir é a síndrome da veia cava superior. Essa é uma condição que você vai ver na emergência, no pronto-socorro, e precisa reconhecer rápido, porque muda prioridade, muda fluxo e às vezes exige uma intervenção imediata. Vamos começar com um caso típico, um paciente de 62 anos, tabagista, que chega com falta de ar, inchaço no pescoço e uma sensação de cabeça pesada. Você olha e vê pletória facial, a face congesta, avermelhada e nota turgência jugular. O paciente diz algo bem característico: doutor, eu pioro muito quando eu tento deitar. Ao exame, você vê as veias do tórax mais aparente. Uma pergunta rápida: qual é a síndrome mais provável? Isso tem muita cara de síndrome da compressão da veia cava superior. E a segunda pergunta mais importante é: o que é que você precisa decidir para fazer nos próximos minutos? A ideia é simples. Primeiro, você precisa avaliar se há ameaça via aérea. E segundo, organizar o jeito do diagnóstico mais correto, para não perder tempo e nem perder a chance de definir qual é a causa da compressão. Mas o que é a síndrome de compressão da cava superior? A veia cava é a principal via que drena o retorno venoso da cabeça, do pescoço, dos membros superiores e da parte superior do tórax. Quando ela é comprimida ou obstruída, o sangue não consegue retornar bem, e aí aparece a congestão, edema e, sobretudo, os sintomas respiratórios. Em oncologia, as causas mais comuns dessa síndrome são as doenças com predisposições a lesões torácicas centrais, com envolvimento exuberante de linfonodos mediastinais. Isso porque as lesões centrais e os linfonodos mediastinais aumentados podem comprimir a cava e via aérea que está ali próximo. Na prática, a gente precisa pensar principalmente em câncer de pulmão, especialmente nos tumores centrais, nos linfomas e outras massas mediastinais. Mas tem um diagnóstico diferencial que você não pode esquecer, principalmente em pacientes já em tratamento, que é a trombose venosa central, muitas vezes associada a um catéter de longa permanência. Agora vamos para o quadro clínico. Os sinais e sintomas típicos são edema da face, pescoço, às vezes edema dos membros superiores e pletória facial, que é aquela face congestionada, avermelhada, com aspecto de cheia. A sensação de pressão e plenitude ou peso no rosto e na cabeça, dispneia, tosse e às vezes rouquidão podem estar presentes. E no exame você nota a turgência jugular. E tem um achado clássico que vale bem a pena entender, que é a circulação colateral do tórax. O que é isso? Quando o sangue não consegue retornar pela cava superior, o corpo tenta criar desvios. E isso é visível, né? As veias superficiais das vias de drenagem passam a contornar essa obstrução. Clinicamente, isso aparece como as veias do tórax mais dilatadas, né, nessa região, e mais visíveis, às vezes com padrão de rede, o spider. Na região da parte do tórax, ombro, superior do abdômen, isso sugere obstrução no retorno venoso da parte superior do corpo. E um detalhe muito importante: esses sinais e sintomas se exacerbam no decúbito, com aumento do retorno venoso e piora da congestão. Dependendo da gravidade, o paciente pode sequer tolerar o decúbito. Agora vem a parte mais importante do episódio: como reconhecer a gravidade dessa condição. Aqui eu quero focar em bandeiras vermelhas da via aérea, porque isso que muda a urgência. Primeiro, estridor. Segundo, piora rápida da dispneia, queda da saturação ou uso de musculatura acessória. Terceiro, sinais de edema importante das vias aéreas superiores, como rouquidão progressiva e desconforto respiratório crescente. E quarto, outras evidências de compressão extrínseca da via aérea, por exemplo, uma imagem sugerindo compressão traqueal importante ou sinais clínicos de obstrução mecânica ou progressão rápida dos sintomas, que sugira impacto estrutural da massa mediastinal. Se você tem essas bandeiras vermelhas, a síndrome de veia cava superior se torna uma emergência. A lógica é, primeiro, estabilizar e proteger a via aérea e, em paralelo, organizar uma estratégia de alívio rápido. E como diagnosticar na prática? Em paciente estável, o exame de escolha é angio-TC de tórax, mas aqui tem uma pegadinha muito importante. Se você pedir só angio-TC de forma genérica, muitos serviços vão automaticamente colocá-la num protocolo de tromboembolismo pulmonar, o protocolo de TEP. E isso pode inviabilizar a visualização adequada da veia cava superior. Então, o pedido precisa
ser da seguinte forma: você tem que solicitar angio-TC de tórax com fase arterial e venosa e na indicação lá escrever claramente: é uma suspeita de compressão ou obstrução da cava superior. Isso orienta a técnica do exame e garante que a cava superior seja avaliada corretamente. Exames laboratoriais até ajudam no contexto: função renal, hemograma, coagulograma, mas o que confirma o guia prático é a angiotomografia feita do jeito certo. Agora vamos para a conduta. Eu gosto de um algoritmo simples. Primeiro, as medidas iniciais que servem para todos: cabeceira elevada, oxigênio, suporte de O2, conforto do paciente, analgesia se tiver dor. E cuidado com acesso venoso. Evite as punções nos membros superiores quando possível. Depois a decisão principal é: existe ameaça via aérea? Se existe, isso é emergência. Você aciona o suporte avançado e sua equipe e discute intervenção para alívio rápido, como, por exemplo, a intubação orotraqueal. Em muitos cenários, a opção que vai tratar e aliviar mais rápido o sintoma é o stent endovascular da veia cava superior, quando disponível e indicado, porque ele pode reduzir a congestão e dispneia de forma muito rápida. Em outros cenários, dependendo do serviço e do contexto, a radioterapia pode ser considerada principalmente quando a etiologia é tumoral, ou quando a estratégia do time aponta nessa direção. Mas o ponto é: em síndrome de veia cava superior relevante, a decisão precisa ser coordenada, precisa ser rápida, e quando há ameaça via aérea. Então, se o paciente está estável, sem bandeiras vermelhas, você pode ir mais tranquilo e você tem espaço para fazer na ordem correta. Você confirma com angio-TC, organiza o diagnóstico etiológico, idealmente com uma biópsia, para não tratar no escuro, porque a síndrome de veia cava é uma síndrome. O controle duradouro depende do tratamento da causa. E o tratamento definitivo vai depender da etiologia. Se for um tumor central de pulmão, linfoma com massa mediastinal, o tratamento sistêmico pode trazer resposta e aliviar o quadro. Se houver um componente de trombose, principalmente associado ao catéter, a conduta vai envolver anticoagulação e avaliação do manejo, do acesso. Então a mensagem prática é: você precisa pensar em tumor e também em trombose. Então vamos fixar aqui com 3 situações rápidas. Primeira, paciente tabagista, massa central, linfonodos mediastinais exuberantes, pensem forte em síndrome de veia cava superior por compressão tumoral. Segunda, paciente jovem com massa mediastinal volumosa, a síndrome pode ser a porta de entrada para um linfoma, os primeiros sinais, e o fluxo diagnóstico precisa ser rápido e coordenado. Se o paciente está em quimioterapia, já tem um catéter de uso longo, apresenta com edema em face, membro superior, a gente tem que considerar a trombose central como causa principal da compressão de cava superior. Agora vamos para os erros mais comuns. Primeiro, é pedir o exame como se fosse só TEP, angiotomografia de tórax, e perder a avaliação da cava superior. Segundo, não reconhecer a ameaça da via aérea e atrasar as medidas de alívio. Terceiro, conduzir sozinho, sem equipe, quando o caso exige uma decisão integrada. E para fechar, as mensagens finais. A síndrome de compressão da veia cava superior pode ser uma urgência ou emergência. O divisor de águas aqui é a ameaça via aérea. Depois, a avaliação tem que ser multidisciplinar. Em geral, você vai precisar coordenar radiologia, cirurgia vascular, radiologia intervencionista, oncologia, hematologia ou radioterapia, para definir qual que vai ser a melhor estratégia. Alívio rápido, diagnóstico e tratamento definitivo. Então, pessoal, se esse episódio te ajudou, deixa aqui o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. E aí, no seu serviço, diante de uma síndrome de compressão, costuma ir direto para o stent ou vai para a radioterapia? Não perca os próximos episódios dessa série. Um abraço e até a próxima.